Bom dia, sou o professor Kleber Jamal. Nessa aula eu vou falar sobre respiração celular. Primeiramente, vocês têm que ter alguns conceitos básicos, principalmente sobre bioquímica, alguns conceitos sobre transporte de membrana, que já foi visto em aulas anteriores. Qualquer um, se vocês tiverem dúvidas, nessas aulas, pode deixar algum recado para poder ser respondido depois. Então, qual que é o processo de respiração celular? Nós sabemos que para ocorrer a respiração celular, eu preciso de uma matéria orgânica. A principal matéria orgânica utilizada na respiração celular pela maioria dos seres vivos, nós chamamos de glicose, que seria o famoso açúcar. Então, para que existe a respiração celular? O principal fator de ocorrer esse processo metabólico é o que? Para retirar a energia, que é adenosina trifosfato, que nós chamamos de ATP. Mas só que ele não pode ser de uma maneira muito brusca, porque se eu retirar a energia rapidamente da glicose, o que vai acontecer? Ela vai se transformar em calor e não vai dar para ser reaproveitada. Então, sobre respiração celular, nós temos dois tipos: a aeróbia, que ela utiliza o oxigênio como aceptor final de hidrogênio, que é a que mais consegue liberar energia sem transformar em calor, e nós temos a respiração anaeróbia, que nós chamamos também de fermentação. Ela ocorre na ausência de oxigênio e acaba produzindo subprodutos, que geralmente são tóxicos para a célula. Então ela tem que resolver de outra maneira. Então, essa aula, especificamente, eu vou falar sobre respiração aeróbia. A aeróbia, vocês sabem que ocorre desde os organismos mais simples até os organismos mais complexos, são os mamíferos. Em bactérias, elas não possuem mitocôndria. Então, o que acontece? Esse processo não ocorre na mitocôndria, ocorre na membrana plasmática da bactéria. Os seres mais complexos são os eucariontes. A gente utiliza essa organela que nós chamamos de mitocôndria, que seria uma fábrica de energia. Então, aqui tem a equação básica, ela está balanceada. Então, a equação da respiração celular aeróbia, então eu tenho 6 oxigênios, eu tenho uma molécula de glicose que vai sofrer descarboxilação e a desidrogenase. Então, aqui que acontece? Forma 6 moléculas de água, 6 gás carbônicos, energia, 38 ATPs de energia, mais o calor, certo? Então, a respiração aeróbia é interessante porque ela ocorre em 3 etapas. Se ela ocorresse de uma maneira só, o que ia acontecer? Ia liberar mais calor do que energia para ser reaproveitada. Alguns seres vivos utilizam essa energia, na forma de calor, para manter, por exemplo, a temperatura corporal. Mas a ideia que dá a respiração aeróbia é acabar absorvendo, retirando, extraindo a maior quantidade de energia para ser reaproveitada pelas funções vitais da célula. Então, a respiração aeróbia, eu comentei, são 3 etapas. A primeira nós chamamos de glicólise. O que ocorre? A quebra da molécula de glicose. Geralmente ocorre no citosol, no citoplasma. Não ocorre na mitocôndria. Então, o que acontece na glicólise? Aqui tem um esqueminha. A glicose, ela precisa ser ativada para poder ser quebrada. Então, a ativação, relativamente, ela precisa de pouca energia. Seria 2 ATPs. Então, ativa, o que vai acontecer? Ela vai ser transformada através de processos enzimáticos. Algumas enzimas vão transformar a glicose em frutose bifosfato. Aí, esse bifosfato vai sofrer também processos que vai liberar 2 ácidos pirúvicos, 2 NADH e libera 4 ATPs, certo? O que acontece? E essa energia também vai ser utilizada lá na outra etapa, no ciclo de Krebs, o ácido pirúvico também e o NADH. A segunda etapa, o que acontece? O ciclo de Krebs, ele praticamente prepara a molécula de uma maneira mais organizada para poder liberar mais energia
o máximo que a molécula consegue liberar. Então, aqui eu já comentei, vai usar o NADH, o ATP, que foi liberado. O que acontece? O ácido pirúvico, no caso aqui, uma molécula libera 2, que é uma molécula que tem 3 carbonos. Então, aqui, o ácido pirúvico vai ser processado. Como que é? Então, você tem a coenzima A e o ácido acético, que é o acetil de 2 carbonos. Eles vão unir e o que eles vão transformar? O ácido pirúvico, né, essa união dos dois vira acetilcoenzima A, que são 2 carbonos, certo? Ele vai transformar o ácido pirúvico em ácido cítrico, que é uma molécula de 6 carbonos. Por isso que ele pode ser chamado de ciclo de ácido cítrico. Então, esse processo aqui, o ácido cítrico, ele vai ser descarboxilizado e vai ocorrer, o que é descarboxilizar? Ele vai perder gás carbônico, mas libera ATP. Então vai tirar carbono do ácido cítrico, vai formar o ácido glutárico, que são 5 carbonos, e esse ácido glutárico, ele vai ser processado, vai perder gás carbônico também, vai liberar 3 NADH e vai liberar um FADH, que é a flavina adenina dinucleotídeo, que é o FAD, é mais fácil falar a sigla, tá? E libera o ácido oxalacético, ele perdeu mais um carbono. E o ácido oxalacético sempre vai auxiliar ali na acetilcoenzima A. Então por isso que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Então ele é ativado, ele não para, só se não tiver ácido pirúvico suficiente. Então, o que sobrou aí? Então vai liberar gás carbônico, né, que a gente tem aqui, ó, na equação são 6, né? Daqui já liberou 3 de um ácido pirúvico e libera 3 do outro, então são 6. Libera os NADs, né, que vão ser utilizados na próxima etapa que nós chamamos de cadeia respiratória. E liberou ATP também, né? Então, aqui, o que acontece na cadeia respiratória? Ela ocorre na crista, tá? Isso aí eu sempre enfatizo porque cai muito em vestibular. Então, a cadeia respiratória ocorre na crista aqui, entre a crista e a membrana interna da mitocôndria. O ciclo de Krebs sempre ocorre na matriz, lá dentro, né, da mitocôndria. Então, o que acontece? Na cadeia respiratória, eu preciso de proteínas transportadoras de elétrons, que nós chamamos de citocromos. Aonde elas estão localizadas? Aqui na membrana interna, ó. Então, aqui, vocês lembram a composição da membrana da mitocôndria? É parecida, né, a composição, a forma dela é parecida com a membrana plasmática. Então, tem uma camada tem fosfato e eu tenho uma camada bilipídica, né, que seria de gorduras. Então, a proteína transportadora de elétron, que ela ocorre? Então o NAD, aquele NAD, os NADs eles vão empurrar o hidrogênio, né, o H+, carregado de energia, ele vai ficar entre a membrana interna e a externa, no espaço entre as duas. Esse lado aqui seria a matriz. Então o que acontece? O que vai acontecer? Ó? À medida que o NAD vai empurrando aquele hidrogênio, ele vai virando, né, o NADH se transforma em NAD+, que vai ser utilizado lá novamente. Então o NADH vai empurrar bastante hidrogênio e aqui vai ter uma diferença de concentração, vai ter muito mais hidrogênio lá dentro do que fora. Então o que acontece? Aí vai entrar em ação uma outra proteína, né, que tem gente que chama de ATP sintase, ATP sintetase. Então, o que acontece? Aí, a hora que esse hidrogênio estiver muito concentrado aqui dentro, a hora que ele passar nessa proteína, o que vai acontecer? Ele vai liberar energia. É aí que acontece a mágica, né? A fosforilização oxidativa. O que vai acontecer? Vai pegar a energia daqui, que a gente usa como se fosse um rainho. Então, pega a energia que esse H+, deixou ali na proteína, na ATP sintetase, e vai pegar o ADP mais o fósforo e vai formar o que? O ATP. No caso da cadeia respiratória, vai acabar formando a maioria dos ATPs na respiração celular aeróbia serão formados aqui. Então, no final, nós teremos 38 ATPs.
Então, essas são as 3 etapas. Espero que deu para entender o processo, que eu falei que é bem complexo, depende de várias outras aulas. E muito obrigado. Quem tiver dúvidas pode deixar lá um recadinho, algum comentário no canal do professor Kleber Jamal, lá no YouTube. E agradeço a participação de todos. Muito obrigado e tenham um bom dia.